passado, eu tive um AVC. Mentira. Foram 2. Assim, aos 43 anos de idade, sem nenhum fator de risco, jogando beach tênis 3 vezes por semana, das 7 às 8 da manhã, eu afoguei meus neurônios num acidente vascular cerebral. Afoguei mesmo. Eu não estava estressada mais do que o normal, eu não estava trabalhando muito mais do que o normal. Eu tinha uma má formação, eu era má formada. O marido até queria devolver, mas minha mãe disse que ele não pagou garantia estendida, vai ficar no prejuízo agora. MAVE é o nome da demônia essa. É um enovelado de vasos que ficam entre artérias e veias e que podem sangrar. E sangrou. Assim. A gente não sabia que eu tinha, né? Mas, como tema inteligências, se é para a gente ter um AVC, vamos ter dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu não trabalho lá, eu não passei mal, fui procurar o hospital, eu simplesmente estava lá. Vocês acreditam em Deus? Eu também. Se um dia eu não acreditei, gente, ó. Eu trabalho com intervenção precoce. Inclusive, como fui muito bem apresentada, eu tenho uma certificação internacional no modelo de intervenção precoce. Ou seja, é isso que eu faço da minha vida. Mas eu internei um adolescente no Hospital de Clínicas. E estava lá nessa discussão de caso. Ou seja, eu tinha que estar lá. E isso salvou minha vida, porque o sangramento que eu tive tem uma mortalidade de 70%, ou seja, 7 em cada 10 pessoas que têm esse tipo de sangramento morrem. E as outras 3 ficam muito sequeladas. Estar dentro do hospital fez toda a diferença, porque eu fui atendida muito rapidamente. Isso não evitou que a galera ficasse tudo com estresse pós-traumático, né, gente? Porque, pensa, né? Sim. Desmaiei, convulsionei, foi um show, o marido estava lá trabalhando, recebeu uma ligação, né? Foram 17 dias na UTI. E aí, uma pausa para o meu agradecimento à equipe da UTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em especial a equipe de enfermagem, que transformou uma vivência que tinha tudo para ser muito traumática numa memória de afeto e de cuidado. Eu não achei que eu ia morrer. Isso vocês devem estar pensando, né? Ah, não. Quando eu me dei conta que eu tinha tido um AVC dentro do Hospital de Clínicas, primeiro, assim, quando eu acordei na UTI, eu pensei, matei a Véia Gleides. Senhora, minha avó, que vai fazer 89 anos, né? Pensei, morreu. Matei a Véia Gleides, né? Mas eu não pensei que eu ia morrer. Se fosse para morrer, eu tinha um AVC agora. Puf, não tinha AVC dentro do hospital. Fazia sentido morrer. Meu único medo era perder meus pensos. Penso. Cognição. Abre parênteses, porque me disseram que eu tenho que explicar tudo direitinho. Esse processo da gente aprender e utilizar o nosso aprendizado. Eu amo o meu trabalho. E ele depende dos meus pensos. Eu não podia perder meus pensos. Foram 17 dias na UTI e depois eu fui transferida para um outro hospital para resolver a tal da MAVE. MAVE mãe, que nem eu brinco, né? E um processo chamado embolização. A gente fecha os vasos que levam sangue para a MAVE. Ou seja, ela continua ali, mas ela não recebe mais sangue. Nesse processo, quando o mestre dos magos chegou, né, que abriu minha cabeça, mais uma vez, eu disse para ele, olha só, tu entra, faz o que tu tem que fazer e sai rapidinho, não mexe em mais nada, porque tem muito conteúdo acumulado aqui dentro. E eu não posso perder os pensos. Né? Só que a gente está falando, né, gente, desse vasinho aqui que a gente tem na palma da mão. A gente não está falando de vaso de PVC, né? Não é uns canos de PVC. E aí tinha um vaso que levava para outro vaso, e aí eu tive um segundo AVC, dessa vez isquêmico. Mais um, e eu podia pedir música no Fantástico, né? E aí, se o primeiro foi, sim, sair zerada, o segundo deu uns probleminha, né? Tipo, essas luzes tudo aqui em mim me deixam meio estonteada, mas eu finjo plenitude aqui. Dá para viver com o que sobrou, só tem que fazer algumas adaptações. Mas eu continuava tendo problema do tal dos pensos. E aí, quando eu tive alta, o meu neurologista achou que era interessante fazer uma avaliação neuropsicológica. Não adianta botar lá naquele buscador esse negócio que é difícil de entender. É uma série de testes que vão
avaliar a cognição. Então, a gente vai ver memória, concentração e uma coisa chamada QI, o famoso coeficiente de inteligência, que na nossa sociedade é muito associado à inteligência. Isso vem mudando um pouquinho, tanto que, quando hoje a gente fala em deficiência intelectual, a gente fala em funcionalidade. Mas o QI continua sendo QIs altos, a pessoa é muito inteligente. Cheguei lá e disse para o seu psicólogo que faz os testes, olha só, tu dá o teu jeito, porque a minha mãe sempre disse que eu era muito inteligente. E o marido casou comigo com essa perspectiva também, então, né, tu dá o teu jeito. Horrível fazer aquele monte de teste, né? A pessoa tinha acabado de ter um AVC. E aí, adivinhem, não sou tão inteligente. Sou bem na média. Ele disse que dá para repetir daqui a 6 meses, então tenho esperança. Aí eu me lembrei de um estudo que eu li quando eu estava na residência da psiquiatria infantil, em que um grupo de crianças, com a mesma média de QI, foi dividido em 2 grupos. Num deles, os pais eram orientados a validar a inteligência. Você conseguiu porque você é muito inteligente. E no outro grupo, os pais eram orientados a validar o esforço. Você se esforçou e conseguiu. E essas crianças foram acompanhadas até a idade adulta. E aí, adivinhem qual grupo que teve os melhores desfechos na idade adulta. Chega um momento em que não adianta tu ser inteligente, tu precisa mais do que isso. E eu sempre fui muito esforçada. Só tinha uma coisa que era mais desesperadora do que perder meus pensos. A ideia de perder meus filhos. Ou deles perderem a mãe. A Nath, minha Monster High da Shopee, com seu cabelo cor-de-rosa, 11 anos. E o B, meu menino de 6 aninhos, diagnóstico de transtorno do espectro autista desde os 2. O B veio para revolucionar, para bagunçar a vida, inclusive a minha profissão. Eu trabalhava com transtorno de humor bipolar na infância, foi o meu mestrado. E aí, uma psiquiatra infantil teve um filho autista. O que a gente vai estudar? O que a gente vai fazer da vida? Vai estudar, né? Quando a gente teve o diagnóstico do B, no meio daquele horror de avaliações, uma das profissionais disse, ele é muito inteligente. Eu disse, eu vou ficar com essa frase. Deixa as outras, o resto me conta depois. Realmente, o B montava quebra-cabeças sem ver a imagem, porque ele gostava do encaixe. E o pouco que ele falava em inglês. Nossa! O autismo é um transtorno do compartilhar, e essa é a grande questão. O B não compartilhava conosco, nem o que ele falava e nem o que ele montava. Ou seja, a gente não tinha acesso à inteligência dele. Hoje se fala de 1 a cada 36 crianças até 8 anos de idade estando dentro do transtorno do espectro autista. Quando a gente vai pegando idades maiores, esse número vai aumentando. Por quê? Porque os autistas leves, nível 1, eles não vão ter diagnóstico tão claramente na infância. Eles vão ter mais diagnósticos ao longo da vida. Ou seja, é muita gente. Provavelmente, muitos dos que estão sentados aqui nem sabem. Não tem uma epidemia de autismo. A gente é que aprendeu a fazer esse diagnóstico agora. Hoje, o B tem 6 anos e, depois de uma linda intervenção, ele compartilha conosco. A gente tem aprendido a fazer esse diagnóstico cada vez mais precoce. Temos acompanhado os bebês, irmãos dos nossos pacientes, e temos começado a estimulação em bebês de 10 meses, 1 aninho, quando a gente vê os primeiros sinais de alerta. E eu garanto para vocês que a resposta é sensacional. É uma mudança de cultura que a gente vem batalhando. Hoje o B compartilha. Ele diz para a gente da sua dúvida se ele vai ser programador de mapas ou se ele vai ser dono de uma biblioteca. Né? Ele compartilha a sua curiosidade, me contando, por exemplo, que você sabia, mamãe, que existem cogumelos cintilantes na floresta tropical do Peru? Aquela que fica perto de Lima. Se associa muito inteligência ao autismo, o que não é verdade. Os estudos mostram que a gente tem aí uma deficiência intelectual até em 40% das crianças do espectro autista. Esse número é um pouco assustador para mim. Eu fico pensando na nossa história. Se o B não tivesse tido toda a intervenção que teve,
será que hoje ele seria uma criança inteligente? Eu fico pensando se esses 40% de pessoas, de pacientes, que estão associados à deficiência intelectual, realmente têm uma deficiência intelectual, ou será que eles não aprenderam a compartilhar? Eu realmente não sou tão inteligente quanto a minha mãe pensava, mas eu sou boa em compartilhar. Muito obrigada.